abrir nossa Bíblia mais uma vez, agora no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. E vamos ler do versículo 27 até o capítulo 12, versículo 12. Marcos 11, começando no versículo 27, iremos ler até o capítulo 12, versículo 12. Então regressaram para Jerusalém, e ele, andando pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si: se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este maltrataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Até aqui, meus irmãos. No dia anterior a este momento a respeito do qual estamos lendo agora, Jesus tinha tomado uma atitude no templo em Jerusalém que, como sempre, provocou muito a ira dos líderes em Jerusalém. Os sacerdotes, os escribas e os anciãos também. Isto porque, os irmãos se lembram, Jesus havia chegado para a festa da Páscoa, 2 dias antes, havia inspecionado o templo, e no segundo dia Jesus viu que o pátio dos gentios, que era a área mais externa do templo, no qual os gentios, vindos de outros lugares do mundo, podiam fazer as suas orações, aquele lugar havia sido tomado pelos vendedores de animais, pelos trocadores de moedas. Isso porque, assim, quando as pessoas chegavam de países estrangeiros, uma das primeiras coisas que precisavam fazer era justamente trocar as suas moedas de outros países, porque somente as de Israel é que poderiam ser aceitas como oferta no templo.
E uma outra coisa que os viajantes precisavam fazer também era comprar os animais para os sacrifícios que seriam feitos naquela semana de Páscoa. Eles não iam sair de muitos lugares, como do Egito, da Itália, da Arábia, levando animais naquela viagem toda. Então eles compravam quando chegavam em Jerusalém. Era, portanto, um negócio muito necessário. Mas ali no pátio dos gentios, na casa de Deus, não era lugar para isto. E haviam transformado aquilo num comércio muito rentável. Então Jesus, indignado com aquela situação, ele expulsou os cambistas do templo, derrubou as barracas dos vendedores de pombos e clamava contra o pecado que estava acontecendo ali, dizendo: a casa do meu pai, ou assim está escrito, a casa do Senhor é casa de oração para todos os povos. Mas vocês têm transformado este lugar num covil de salteadores, num covil de malfeitores. Bem, então Jesus fez isso e se retirou novamente para Betânia. Dia seguinte, pela manhã, ele volta com os seus discípulos para o templo. E quando eles chegam ao templo, vem uma comissão para falar com ele, dizendo assim: com que autoridade você tem feito essas coisas? Quem foi que investiu você de autoridade para realizar isso que você tem feito? E Jesus, então, à moda dos rabinos, ele faz uma outra pergunta para que eles pudessem refletir e pensar a respeito do que estava acontecendo. E ele disse: então eu vou fazer uma pergunta para vocês, e se vocês me responderem, eu também responderei a de vocês. João Batista, aquele que havia pregado, o último profeta a pregar antes de Jesus, e que tinha falado a respeito da chegada de Jesus. Ele diz: o batismo que João Batista realizava, ele era um batismo que vinha do céu, isto é, era de Deus o que ele estava fazendo, ou era dos homens? Então, eu até consigo imaginar, assim, eles se reunindo para conversar, e o que responderiam para o Senhor. E eles dizem assim: olha, se nós dissermos que era do céu, ele vai perguntar: por que nós não cremos então? Mas, se nós respondermos que é dos homens, então o povo pode se voltar contra nós. Ele diz aqui o texto que eles temeram a reação do povo. E eles então disseram para Jesus: nós não sabemos. Claro que eles sabiam, ou melhor, claro que eles tinham uma opinião formada a respeito, mas eles estavam preocupados com aquilo que as pessoas iriam dizer, a maneira como as pessoas iriam reagir. E disseram para Jesus: nós não sabemos. E Jesus então respondeu: tampouco eu vou dizer para vocês com a autoridade de quem eu tenho feito essas coisas. Mas em seguida, Jesus conta uma parábola, e através desta parábola, Jesus mostra para eles como ele enxergava o que estava acontecendo. Jesus, ele usa uma figura que é usada lá no profeta Isaías também, no capítulo 5 do profeta Isaías, quando ali Deus, através do profeta, diz que ele, o Senhor, havia plantado uma vinha. Essa vinha era o povo de Israel. E Deus diz: eu protegi esta vinha, eu cerquei ela com sebe, eu fiz tudo o que ela podia, o que ela precisava para que ela pudesse vingar, só que essa vinha não deu bons frutos. É uma vinha de uvas bravas, é uma vinha rebelde. E Deus diz ali, então, que por causa disto, ele iria julgar a nação de Israel. Então Jesus, ele, usando aquela mesma figura lá de Isaías capítulo 5, ele conta essa parábola aqui. Um certo homem, ele plantou uma vinha, cercou ela, colocou uma cerca em sua volta, preparou o lagar onde as uvas seriam espremidas, levantou uma torre de vigia para que ela pudesse ser cuidada, para que ela pudesse ser guardada, e arrendou a sua vinha para alguns lavradores e foi viajar. Aliás, era uma coisa muito comum naqueles dias, né? Alguém preparar tudo, arrendava a sua terra e depois viveria dos lucros daquele arrendamento.
E então esse homem aqui, continua o Senhor Jesus dizendo, ele foi viajar. No tempo da colheita, isso deveria ser assim uns 4 anos depois, por causa dos costumes, no tempo da colheita, ele enviou um dos seus servos para que ele recebesse dos agricultores a parte que lhe devia. Mas os agricultores não receberam bem o seu servo, antes o espancaram. E então mandaram ele de volta humilhado. Então o que fez o Senhor? Ele mandou outro servo no lugar daquele para receber aquilo que era devido, mas esse também foi maltratado, e eles foram fazendo assim sucessivamente. Mataram alguns, espancaram outros, humilharam outros, mas não entregavam para o senhor da vinha aquilo que lhe era devido. Por último, então, o dono da vinha disse, não tenho mais servo nenhum, todos já foram maltratados. Eu vou fazer uma coisa, eu vou enviar o meu filho, o meu único filho amado. Se é o meu filho, eles respeitarão. Mas quando o filho chegou lá, os agricultores olharam uns para os outros e disseram, é o filho, é o dono da herança, vamos matá-lo e vamos ficar com a herança dele. E assim fizeram, mataram o filho e jogaram para fora da cidade. O que esse dono da vinha vai fazer? Pergunta Jesus. Ele vai vir pessoalmente e vai destruir aqueles agricultores maus, vai acabar com eles e vai pegar a sua vinha e dar para que outros cuidem dela. Os sacerdotes, os escribas e fariseus entenderam muito bem o que Jesus queria dizer, porque Deus havia mandado muitos profetas seus para falarem da sua parte para o povo de Israel. Só que o povo de Israel, a vinha do Senhor, ela tinha sido assumida, ela tinha sido usurpada por aqueles maus homens que cuidavam do templo em Jerusalém. Pelo povo de Israel como um todo, muitas vezes os profetas do Senhor foram rejeitados, foram mortos, foram humilhados, muitos foram feitos prisioneiros. Eles entenderam então de quem é que Jesus estava falando. Quando eles perguntaram agora há pouco para Jesus, com que autoridade tu fazes essas coisas? Através da sua parábola, Jesus estava dizendo qual era a autoridade que ele tinha. Era o Filho amado de Deus. E aí Jesus então muda de figura. Ele diz assim, vocês nunca leram na Escritura? E cita o Salmo 118. O Salmo 118 era cantado quando as pessoas estavam entrando em Jerusalém para a festa da Páscoa. Ele era repetido muitas vezes. Os escribas, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, todos, eles sabiam que o Salmo 118 era uma profecia a respeito do Messias. Era um salmo, como a gente diz, messiânico, isto é, cristológico, falava de Jesus. Vocês nunca leram o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. Eles sabiam, entenderam direitinho o que Jesus estava falando. Mas como eles perceberam, eles queriam prender Jesus, e diz o versículo de número 12, procuravam prendê-lo. O problema é que eles estavam preocupados com o povo. E aí, eles desistiram. Desistiram por enquanto, porque depois a gente vê eles voltando várias vezes a Jesus, e os conflitos foram ficando tão grandes que culminaram na crucificação do nosso Senhor. Quando o Evangelho escreve essa história toda, meus irmãos, o que ele está mostrando para nós é o desenrolar dos acontecimentos, conforme o Senhor Deus já havia planejado que levariam à cruz e à ressurreição de Jesus. Agora, não existe mais aquele povo que antigamente era chamado a vinha do Senhor. Porque na parábola o Senhor Jesus diz, a vinha será tirada desses lavradores maus e será dado a outros. O que Jesus quer dizer com isto? Para que nós entendamos um pouco melhor, eu acho que seria bastante interessante a gente ler em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15.
e está escrito assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Eu achei por bem trazer essa referência para os irmãos, porque esta referência mostra para nós que aquilo que é a igreja, aquilo que era no Antigo Testamento a casa de Deus, deixou de ser a casa de Deus. Agora, a casa de Deus, que foi dada a outros, a gente costuma chamar de igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a templos feitos por mãos humanas, mas eu estou falando daquele povo que serve a Deus verdadeiramente. E Jesus diz na parábola: olha, a vinha do Senhor vai ser tirada de vocês e vai ser dada a quem produza os respectivos frutos. Era uma palavra de juízo contra os líderes de Jerusalém, os líderes espirituais, os, por assim dizer, donos do templo, que haviam se assenhorado da casa de Deus e fazendo cada um o que achava mais interessante aos seus próprios olhos, e também uma nação que, seguindo aquela liderança corrupta, havia saído ou havia deixado de servir verdadeiramente ao Senhor. É claro, meus irmãos, que nós estamos dizendo com isto que todos os judeus haviam apostatado na sua fé. Não. A gente precisa tomar algum cuidado quando a gente fala a respeito disto, especialmente quando nós vivemos numa época em que parece que o antijudaísmo, ou antissemitismo, como é a palavra da moda, não é? Está voltando à tona no meio deste mundo de pecado. Nem a Bíblia, nem os crentes são anti-judeus, são antissemitas. Isto por várias razões. Uma das razões é que os primeiros cristãos, aquele que trouxe a vida para o mundo, ele próprio era judeu. Os apóstolos eram judeus, os patriarcas, os profetas, todos eram do povo de Israel, e muitos cristãos, através de todos os séculos, têm sido judeus também. Então, não existe essa diferença aos olhos de Deus. Tanto gentios quanto judeus podem fazer parte do povo de Deus. Segundo, é que Deus, ele não dá preferência a uma nação, no sentido de que Deus olha para todas as nações da terra, e de todas as tribos, povos e raças, Deus tem o seu povo escolhido, o seu povo crente no seu Filho. E em terceiro lugar, porque Deus também deseja a salvação dos israelitas, assim como deseja a salvação de pessoas de todos os lugares do mundo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, para não dizer assim, olha, os judeus mataram Jesus. Não, não é isso que nós estamos querendo dizer. Mas o que estamos querendo dizer é que Deus, a certa altura, diz assim para Israel: olha, vocês não têm feito aquilo que eu queria que vocês fizessem. Então agora a vinha vai ser tirada de vocês e vai ser dada a outros que cuidem bem delas. Mas, meus irmãos, embora este fato seja o que Marcos está querendo dizer, contar para nós, algumas lições eu gostaria de destacar para a nossa própria vida espiritual. Eu acho que vocês notaram, em 2 versículos aqui, está escrito que os sacerdotes, os escribas e os fariseus, embora quisessem prender Jesus, eles temiam o povo. Versículo de número 32 do capítulo 11 diz assim: se porém dissermos dos homens, em resposta à pergunta de Jesus, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Na verdade, de acordo com o versículo de número 31, eles tinham uma resposta que eles poderiam ter dado, mesmo que errada. Eles não acreditavam que João Batista era um profeta de verdade. E se eles fossem honestos com Jesus, eles teriam respondido: não, nós não acreditamos. Mas eles estavam com medo daquilo que as pessoas poderiam fazer. Por quê? Porque o povo acreditava em João Batista.
Então, no versículo de número 33, eles respondem: nós não sabemos. Agora, no capítulo 12, versículo 12, mais uma vez aparece essa frase: e procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta palavra, esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Esses dois versículos, meus irmãos, eles nos dizem que a liderança espiritual, a liderança da instituição eclesiástica de Israel, estava muito preocupada com aquilo que as outras pessoas iriam dizer, e não com o que Deus pensava a respeito deles. Temiam o povo, isto é, temiam o que o povo pudesse fazer contra eles. Eu quero relacionar isto com um outro texto na Bíblia. Está lá no livro de Provérbios, capítulo de número 29, versículo de número 25. Em Provérbios 29 e 25 está escrito assim: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. As versões bíblicas que nós temos em português, elas divergem na maneira como elas entendem essa palavra ciladas aqui, não é? Assim, algumas versões dizem que quem teme ao homem, por causa do temor que ele tem para com para as outras pessoas, ele está armando uma cilada para si mesmo, uma cilada para a sua própria alma. Outras versões dizem assim: quem teme aos homens arma cilada para os outros homens. Mas não faz mal se uma versão está dizendo de um jeito, outra de outra, porque o sentido aqui do versículo é bem claro para nós, né? O que ele está dizendo aqui? É que se você teme aos homens, você não confia em Deus. Quem confia no Senhor está seguro, está tranquilo. Então, temer aos homens aqui está em franca oposição à confiança em Deus. Ou você teme a Deus, ou você ou você teme aos homens, ou você confia em Deus. São dois lados da mesma moeda. Se ao invés de confiar em Deus, você ficar com medo das pessoas, você não vai ter paz na sua vida. Você não vai ter tranquilidade. E aí, é isso que a gente vê aqui nos líderes religiosos de Israel. Eles estavam preocupados com aquilo que o povo poderia fazer. E por causa disso, então, eles não lançaram mão por enquanto de Jesus. Irmãos, a primeira lição que eu quero destacar: temer a homens é cilada para a nossa alma. Nós não estamos no mundo para fazer, como é que dizia aquela música antiga? A voz do povo é a voz de Deus? Não, via de regra não. Não é? Via de regra está errado. Se você quiser fazer a vontade do mundo, não fará a vontade de Deus, em lugar algum. Deus precisa ser o centro da sua confiança. O temor do homem, o temor de Deus, faz dos homens que nele confiam, homens fortes, corajosos. O temor dos homens é uma fábrica de covardes. O temor a Deus faz os homens fiéis, faz os homens decididos, determinados. Por outro lado, fogem os perversos sem que ninguém os persiga. Porque aqueles que não confiam no Senhor se tornam pessoas desleais, desonestas, a consciência ruim. E é o que a gente vê nesses homens aqui, que se aproximam do Senhor Jesus, cheios de autoridade. Quem foi que te deu autoridade para dizer o que deve ser feito, o que não deve ser feito? Como se Jesus não tivesse autoridade. A segunda coisa que nós vemos aqui é que é a Deus que nós devemos temer. Na parábola contada por Jesus, juntamente com o precedente dessa parábola, lá na parábola de Isaías, eles perceberam
que na situação que estava sendo colocada por Jesus a respeito do que estava acontecendo naquele momento, a situação colocada por Jesus foi clara como o sol. Dava para perceber claramente do que Jesus estava falando. Deus havia enviado muitos dos seus servos. E desde Abel lá no passado, o sangue dos servos de Deus muitas vezes foi derramado. O último profeta que Deus enviara foi João Batista. E o que fizeram com João Batista? Ele foi morto também. Isaías, diz a tradição judaica, foi cerrado ao meio. Jeremias foi feito prisioneiro, foi levado para o Egito contra a sua própria vontade. E tantos outros a respeito dos quais, se você ler em Hebreus capítulo 11, foram maltratados, porque eram servos de Deus. E como está escrito lá, homens dos quais o mundo não era digno. E agora Jesus conta o que estava para acontecer. Deus havia enviado o seu Filho. E da mesma forma como os profetas do passado foram maltratados pelo povo de Israel, agora aconteceria com o Filho de Deus. Mas como é que Jesus termina a história? Jesus termina dizendo que o dono da vinha ia tomar uma atitude. Ele viria, mas agora ele não viria com paciência, com longanimidade, falando através dos seus profetas. Ele viria em juízo, que foi o que aconteceu algum tempo depois, quando os soldados, quando o exército romano destruiu Jerusalém. E como Jesus vai dizer lá em Marcos capítulo 13, não ficou pedra sobre pedra, não ficou nada, tudo foi arrasado, porque eles próprios haviam rejeitado o Filho de Deus. Colocando de outra maneira, eles estavam temendo justamente quem não precisavam temer. E não estavam temendo aqueles a quem eles deveriam. Em Mateus capítulo 10, versículo de número 28, o Senhor Jesus diz assim para os discípulos dele: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quem é que pode fazer perecer no inferno? Deus, o juiz. O máximo que um ser humano pode fazer contra outro é tirar-lhe a vida. Mas Jesus fala, só que um ser humano não tira a alma de outra pessoa. Não manda ninguém para o inferno, mas tem alguém que manda. É esse que vocês precisam temer. E por último, meus irmãos, uma vez que eles não temiam aos homens, que eles temiam aos homens e não temiam a Deus, também não criam nas Escrituras, porque são duas coisas inseparáveis, Deus e sua palavra. Se, por exemplo, eu digo assim, a Nevinha me falou alguma coisa, ora, aquilo que a Nevinha fala é a própria expressão da Nevinha. Quando Deus nos dá a sua palavra, é Deus mesmo que está se manifestando a nós. É claro que quando eu digo palavra, quando eu digo Bíblia Sagrada, eu não estou falando de um livro impresso, ou de um livro escrito num pergaminho, ou de um livro escrito em papiro. Eu estou falando do conteúdo deste livro, aquilo que Deus está falando, e tudo que está neste livro é Deus que está falando. E Jesus pergunta para ele, vocês nunca leram as Escrituras? Não sabem o que as Escrituras dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra? Mas, meus irmãos, eles não temiam a Deus, eles temiam os homens. E se eles não temiam a Deus, como é que eles iriam temer as Escrituras? Como é que eles iriam dar ouvidos ao que a Bíblia diz? No coração deles tinha uma coisa mais importante, que era a posição deles, que era o bem-estar social deles, aquelas coisas que eles tanto amavam ali. Bem, meus irmãos, isso é muito relevante quando nós comparamos com Isaías capítulo 66, versículo de número 2. Isaías 66, 2 está escrito assim: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor.
Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Jesus disse assim: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas há uma condição. Quando Deus fala que eu vou olhar para o aflito e abatido de espírito, Ele acrescenta algo mais. Aquele que treme diante da minha palavra. Isto é, aquele que me teme. O apóstolo Paulo disse assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas pastor, vida cristã não é uma vida alegre, feliz? Claro que sim. Para aquele que treme diante da palavra de Deus. Para aquele que teme a Deus. Por isso, a Escritura diz: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos diante dele com temor. São duas coisas que também são inseparáveis. Verdadeiramente feliz em Jesus Cristo só pode ser aquele que leva a palavra de Deus a sério. Ah, pastor, mas o senhor está falando de algo assim que nós não recebemos mais o espírito de temor para vivermos novamente atemorizados. Nós recebemos o espírito de adoção. Sim, nós recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. Mas, por favor, veja o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29. Está escrito assim, Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Você percebe? É um convite para nós servirmos a Deus, para nós cultuarmos a Ele, porque fomos alcançados pela graça de Deus. Agora, qual é o modo agradável? O modo agradável de nós servirmos a Deus é com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Vamos pensar em algumas aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Tanto para nós individualmente, quanto para nós como igreja. Jeremias capítulo 7, nos diz que Deus ordenou ao profeta e ele subiu à porta do templo e começou a clamar para o povo que entrava para o culto. Vocês pecam o tempo todo e depois entram aqui dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, aqui estamos salvos. E o profeta diz: não, então não. Será que eu sou Deus que dei licença para vocês viverem de qualquer jeito, cada um na dureza do seu coração, para depois dizer que estão salvos? Foi uma palavra forte, não foi? Mas quantas vezes Deus falou através dos seus profetas? E Jerusalém, vocês já leram nos Salmos, é a cidade mais bonita do mundo. Olhem as portas de Jerusalém. Olhem para os seus palácios. Que belas construções. E quantas vezes Deus chamou aquele povo ao arrependimento. Mas eles diziam: não, nós somos o povo eleito. Nós somos os escolhidos de Deus. E não ficou pedra sobre pedra. Você se lembra, no livro do Apocalipse, quando Deus diz para a igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste, porque senão, venho e tiro do lugar o teu candeeiro. A igreja não deve pensar que só porque se diz escolhida de Deus,
pode fazer da religião de Deus uma coisa de homens. O temor do Senhor precisa permanecer em nossos corações. Para o bem da sua alma, a quem você precisa temer é a Deus. Porque Deus, Jesus, é o dono da sua vinha. A igreja não é de pastor, não pertence a homens. A igreja não é de presbítero. Pastor nenhum é dono da tua alma. Tua alma pertence a Jesus. Família nenhuma é dona de igreja. A igreja é de Jesus. E é a Deus que cada ser humano precisa temer. Segundo, se nós confiamos em Deus, devemos repudiar em nosso coração todo o temor dos homens. Uma coisa nos afasta da outra. Ou tememos a Deus, ou tememos a homens. Ou respeitamos a Deus, ou respeitamos a vontade de homens. É claro que eu não estou dizendo, meus irmãos, que nós devemos ter, sabe aquela atitude que a gente já viu muitas vezes as pessoas fazendo as coisas assim, na mais pura carne, né? E dizendo assim, não, é porque eu estou cheio do Espírito Santo, eu não obedeço pastor, não obedeço ninguém. Não, não é isso que eu estou dizendo, não. O que eu estou dizendo é que Deus deve ser temido. Deus. E se eu temo a Deus, então eu vou tratar a igreja de Deus da maneira como ela deve ser tratada. A igreja não é minha, é dele. E eu não posso ser um mau lavrador. Eu não posso ser alguém que simplesmente não é fiel ao dono da vinha, como foram os fariseus, como foram aqueles homens maus do passado e que se assenhoraram da casa de Deus. Então, afastar-se de todo o temor de homens. Não é preocupação com o que os outros vão fazer, mas é procurar o que Deus quer que eu faça no meu dia a dia. E sendo assim, para que eu ande dessa maneira, é necessário uma terceira coisa. Andar no temor da palavra de Deus. Do contrário, nós corremos o risco, e não somente corremos o risco, nós caímos na armadilha de nos tornarmos lavradores maus, que não fazem as coisas conforme a palavra de Deus. Maus como os sacerdotes, como os escribas e anciãos, que receberam aquela responsabilidade tão honrosa, tão feliz, de cuidar da vinha do Senhor, mas foram ingratos e irresponsáveis diante do Senhor, porque estavam apenas preocupados consigo mesmos. Se eu quero andar no temor do Senhor, eu preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu preciso estudar a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. E desta forma, estarei servindo a Deus de modo reverente, santo e agradável a Ele. Que o Senhor, pela sua graça, realize em nós o querer e o realizar da sua vontade, a fim de que assim seja em nossas vidas. Amém.